Foi quando eu estava fazendo um pós-doutorado nos Estados Unidos. Eu estava fazendo lá com a Jean Franco, que é uma, vamos dizer que ela fosse uma Carolina de Jesus dos estudos culturais. Ela falava umas coisas que, de repente, ela virou a referência sem ser, porque ela não era. Mas aí a gente fez um seminário antes, eu e o George Woods, que era sobre os estudos culturais na América Latina, porque tinha muito na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas você não tinha essa palavra ainda rolando aqui no Brasil. Então a gente fez um seminário para fazer, entramos com um projeto, Fulbright, eu e o George juntos ganhamos, e fomos fazer um mapeamento do que seria os estudos culturais no Brasil. E aí apareceu Canclini, se agregou Beatriz Sarlo, veio... Então veio esse povo todo que eu publiquei quando eu era da editora da UFRJ, e a gente começou a se encontrar muito, tinha encontros periódicos para definir, porque a graça dos estudos culturais, eu acho, é que ele é muito contextual. Ele na Inglaterra é um, nos Estados Unidos é outro, ele é em cima da crise local. Ele trabalha um pouco na crise local, na crise de cultura local. Então, aqui na América Latina, a gente fez essa pergunta: o que será um estudos culturais na América Latina? Não vai falar de operariado, certamente não vai. Certamente não vai. Então, vai falar de quê? Então, a gente se reuniu e começou a ver o que cada um estava trabalhando e formamos um grupo, que era esse grupo que foi publicado pela UFRJ e que era muito bom. Então, a gente se encontrou várias vezes, teve vários seminários no México, aqui no México, e em Los Angeles, que o George fez um grande lá. Então, era um grupo de estudos ambulante, mais ou menos. E sempre com foco na América Latina, era estudos culturais, mas não era americano. Inclusive, a coisa do pós-colonial norte-americano, que eles têm mania, a gente fez um tratado contra, porque realmente tem umas pessoas que botavam pós-colonial aqui não bate. As colônias da Índia, que eram recentes, né, colônias inglesas, que eram recentes, fazia sentido lá, mas não aqui. Então, foi uma época muito legal de descoberta disso, que seria a colônia no Brasil, que seriam essas perguntas que estavam sendo colocadas na faixa saxônica, né? O que seria na América Latina. Então, a gente trabalhou muito. O Canclini, para trabalhar, é um sonho, porque ele realmente não é estrela, ele colabora, a gente troca e-mail, assim, faz um texto. É sensacional ele, e muito compromissado, né, com a coisa, muito séria. E, então, foi assim. Aliás, uma fonte bibliográfica minha da maior importância é jornal. Eu leio com uma tesoura na mão, eu corto tudo, frase assim, sabe, funk, censuraram o funk, eu corto e deixo lá na gaveta. Então, eu tenho essas frases que estimulam, sabe, de repente tem uma entrevista que o cara diz uma coisa assim, então é uma coisa que me dá uma base para eu elaborar um problema. É jornal, realmente é jornal. Eu tenho paixão por jornal, eu leio o jornal inteiro, todo dia de manhã, mas inteiro. E seja o que for. E recorto muito, eu tenho montes e montes, depois eu vou jogando fora, né? Dura um ano esse recorte. Mas ele me orienta durante o ano para eu ver. A Portal Literal foi uma coisa incrível na época. O Portal Literal ele apareceu na hora do boom. Eu tinha feito uma coisa completamente inacreditável, não sei como é que isso rolou, com uma mulher chamada Ione Chastinet. Ela é uma gênia. Então, a Ione inventou o seguinte: nós vamos fazer um site para a academia assim. É um site que a gente varre todo o que tem por aí, né, digital, faz um pequeno comentário e aprova e bota dentro do site para poder as pessoas lerem. Era um projeto enorme que me perseguiu durante 6 anos, que a gente ficou fazendo, e era um pré-Google. A gente ficava catando, e aí quando a pessoa, por exemplo, Silviano não tinha nada na rede naquela época, a gente mandava um bolsista lá entrevistar o Silviano, ver os livros do Silviano, fotografar e botava na rede. Então a gente estava fazendo um Googlezinho acadêmico, era uma coisa incrível, que era um Google, e começou a ter muita busca acadêmica nesse negócio. Então isso aí era um pré-Google que deu muito certo.
e ficou muito cotado na academia, todo mundo consultava, queria fazer, quero saber, o meu portal era Estudos Culturais, tá? Tinha o de engenharia, o de matemática, etc. Cada um fazia seu portal. Nossa, era de estudos culturais. Tinha tudo de estudos culturais que você quisesse. Você entrava lá, clicava em estudos culturais e vinha os pesquisadores quais eram, os de publicações quais eram, tudo. Ficou muito sensacional esse negócio. E acabou quando chegou o Google, né? Porque aí não precisa mais, né? Quando começou o negócio de busca, porque não tinha instrumento de busca. A gente fez o primeiro instrumento de busca, incrível, nos anos 90. Chegou em 99, eu acho, né? Acho que é 9. E a gente já tinha feito. Aí eu fiquei com muita mania de internet. E eu descobri um universo, as coisas que você pode fazer com a internet. Quando eu via pesquisador entrando, era português e inglês, ela tinha verba, a gente traduzia também os verbetes. Quando eu vi uma movimentação, eu falei, meu Deus, esse lugar é um lugar. O mundo digital é um lugar inacreditável. Com esse pequeno exemplo, né? Mas depois a gente foi para... Aí eu comecei a trabalhar com poesia digital, comecei a olhar a poesia digital e me convidaram, a Conspiração, que é dos meus filhos, estava na época da bolha, e eles resolveram fazer um portal de literatura. Eles fizeram o da Xuxa, fizeram vários portais e fizeram o Literal, que era um portal, e me chamaram para fazer, porque eu estava fazendo esse tal desse outro projeto. E então a gente escolheu 5 autores para botar, para ser sócios, eles são sócios, né? Cada um é dono de metade do portal. Cada um não, os 5 são donos de metade do portal, a outra metade é da Conspiração, que agora ele acabou. Mas o portal Literal foi uma experiência incrível, porque tem esses 5 autores, que é o Goulart, Veríssimo, a Lígia, o Zuenir e Zé Ruber. E a gente fez o acervo deles, entrevista, enfim. Ficou com o site oficial desses 5 e mais uma revista que era chamada de Idiosincrasia. A gente identificou esse nome como sendo o sentimento mais comum no meio literário. Então, Idiosincrasia. Aí teve uma revista que teve várias fases, teve várias editorias. O primeiro foi do Luiz Fernando, que está aqui no Instituto agora. Ele foi o primeiro editor do Literal. Foi incrível, era cheio de sessões, não sei o que, era muito vivo. A gente botava a bandeira, o melhor da literatura na internet. Depois teve a Cristiane Costa, depois a Cecília Janete, depois vieram outros aí, mas já estava caindo. Depois da Cecília começou a aparecer novos instrumentos, né? Não existia mais portal, aí começou feed, uma opção de coisa assim, que não interessava mais um portal de literatura. A fascinação, a coisa maravilhosa de se fazer com a internet é que você não consegue envelhecer. Porque vem uma tecnologia que te manda embora. Então, a gente estava fazendo o Prossiga, aparecem os instrumentos de busca, acaba o Prossiga, já não vale mais nada. A gente estava fazendo o portal Literal, aparece o Google, Orkut, como é que é? Face, Feed, uma opção de outras coisas, não faz sentido você ter um portal paradão com literatura, acabou o portal Literal. A gente até que tentou uma sobrevida fazendo igual ao Overmundo, que era uma coisa de créditos, era uma engenharia interessante, mas não deu em nada. Quer dizer, ele foi caindo por conta disso, que é maravilhoso, né? Porque ele ficou no ar 10 anos, né? Durante 5 anos ele foi uma referência. Depois começa a aparecer tecnologia e vai calando a boca. Isso é maravilhoso, isso é literalmente maravilhoso.